Olá, eu sou o engenheiro de Minas Ricardo, estou aqui com o engenheiro civil Paulo e vamos falar um pouco sobre os agregados e a reação álcali agregado. Tudo bem? Os agregados para a construção civil mais utilizados, né? A gente sabe que é a areia e a brita, só para a gente ter uma noção do que seria agregado, né? Na verdade, são materiais granulares, ou seja, formato de grãos, com formas e volumes variáveis, geralmente inerte, com dimensões e propriedades compatíveis para utilização na construção civil, principalmente na fabricação de argamassa, de concreto. Nós destacamos geralmente inerte, porque até há pouco tempo se considerava realmente o agregado como inerte, né? Não sofria nenhuma reação. Hoje já tem estudos que realmente o agregado também sofre patologias, né? Tem reações. Então, com relação à função dos agregados na construção civil, resistir aos esforços mecânicos e intemperismo, né? Ele reduz as variações volumétricas, ou seja, a retração dos materiais, e reduz consideravelmente o custo do concreto, porque ele faz parte em torno de 70% a 80% na composição de um concreto, né? Consequentemente diminuindo o custo do concreto, né? Quanto à classificação dos agregados, nós temos esses três principais, né? Que é podemos classificá-lo quanto às dimensões das partículas, quanto à massa específica e quanto à origem ou obtenção. Quanto às dimensões das partículas, nós temos o agregado graúdo e miúdo. Como que eu consigo destacá-lo, separá-lo, né? Na verdade, nós utilizamos a peneira da BNT, 4,8 milímetros, ou seja, todo o material retido na peneira 4,8 é considerado agregado graúdo. E o que passar por essa peneira, nós consideramos como agregado miúdo. Quanto à massa específica, nós temos os normais, pesados e leves. Normais, aquele em torno de valores de 2.300 a 2.500 quilos por metro cúbico, né? E acima disso são os chamados agregados pesados, que vêm de minério de ferro, a hematita, a barita, a limonita, né? Que são utilizados principalmente em blindagem às radiações, ou seja, usinas nucleares, salas de raio-x de hospitais são mais utilizados. E os agregados leves, né, que é a pedra pómez, a polistireno expandido, argila expandida, né, vermiculita, que são utilizados mais para diminuir o peso da estrutura e isolamento térmico acústico. Esses materiais dão esse conforto, né, térmico e acústico. Quanto à origem, eles podem ser naturais ou artificiais. Naturais, encontrados na natureza, né, lógico, e areia, um exemplo clássico, areia e seixos. Aqui a gente tem um exemplo, uma figura da areia e do cascalho ou seixos rolados, né? E os artificiais, aqui nós temos a brita, ou seja, ela passou por um processo mecânico, né, pelas britadeiras, até chegar nessa graduação. Então, ela passou por processo industrial, por isso é considerada como um agregado de origem artificial. Como conseguimos saber se o agregado realmente tem qualidade? Lógico, isso é feito por profissionais habilitados, técnicos, comum à área, né? E qual será a aplicação desse agregado? E, em consequência, verificar indiretamente através de ensaios pela ABNT, né? Por que o estudo do agregado é importante? Além do que nós já vimos, está hoje acontecendo fissuras, né? Que é o nosso foco aqui, que pode influenciar o estudo do agregado é necessário para
ver qual é a influência dele na geração de fissura. E também na elevação do custo, consequentemente, com o aumento do consumo de cimento. Bom, um dos casos de geração de fissura conhecido hoje o motivo é a reação álcali agregado. A reação álcali agregado, você precisa desses três elementos: os álcalis, o agregado reativo e a presença de água. Os álcalis são o óxido de potássio e o óxido de sódio presente no cimento. Já o agregado reativo vai depender da estrutura do mineral, do agregado que vai ser colocado. Podemos ter como presença o vidro vulcânico, um silicato, uma sílica, um carbonato que vai reagir com o álcali. Essa reação com o álcali vai gerar esse gel, chamado gel expansivo, que na presença de água no ambiente úmido, ele vai expandir, geração de tensões internas que vão gerar essas microfissuras, que vai comprometer sua estrutura. Esse conhecimento da reação álcali agregada é um conhecimento recente, e nas construções muito antigas não tinha esse tipo de ensaio. Então, a consequência dessas construções antigas, sem esse conhecimento, está sendo visto hoje, né? Como hoje é conhecido, tem várias teses. Uma delas é essa de mestrado da Unicamp. É uma tese muito interessante que faz o mapeamento dos agregados no estado de São Paulo. Ela pegou vários agregados miúdos e graúdos no estado de São Paulo e fez vários ensaios, né? Fez os métodos acelerado, o método químico, microscopia de varredura e a petrografia. Interessante nessa tese que a maioria dos agregados ensaiados apresentam a característica de ser um agregado reativo, ou seja, a grande maioria ensaiado no estado de São Paulo tem essa característica. Então é muito importante conhecer, porque apresenta uma probabilidade muito alta de o agregado que você vai utilizar na sua obra ter essa característica de ser reativo. E outro fator interessante nesse ensaio é a questão da petrografia, que é um ensaio que não é tão caro, demanda de um profissional muito qualificado e um microscópio comum, que foi um ensaio norteador. Todos os ensaios de agregado graúdo que fez a petrografia, a estimativa de ser reativo ou não foi assertiva, ou seja, é um ensaio muito norteador que vai te dar uma probabilidade que seu agregado é reativo ou não. Outro ensaio, outra tese interessante é essa de doutorado, que mostra a consequência de não ter feito esse ensaio antes da obra. É o caso da hidrelétrica de Furnas. Em Furnas, a estrutura já está apresentando várias fissuras, porque o agregado utilizado na região foi o quartzito. E esse quartzito é um agregado reativo. E esse agregado reativo, em presença de água e álcalis, tem gerado essas fissuras. E como consequência, está tendo que ter um reparo muito caro. E mostra que, com esses três elementos, a sua estrutura é comprometida. Por isso é muito importante você conhecer bem o seu agregado para não precisar fazer esses reparos que são de alto custo. Eu trouxe também aqui, para finalizar, um mapa do estado de São Paulo, que eu trouxe aqui com os dados do CPRM, a divisão por classe de rochas. E só para exemplificar, de onde que vem os agregados que a gente utiliza aqui no estado de São Paulo, a maioria dos agregados. Nessa região em vermelho são as rochas ígneas e essa região em marrom são as rochas metamórficas. Nessas regiões você vai ter mais presença de pedreiras que vão gerar o agregado graúdo. Então nessas regiões vai ser mais fácil você encontrar alguma pedreira para te fornecer agregado graúdo. Então é mais tranquilo de você encontrar essa matéria-prima nessas regiões. Já nessas regiões em amarelo, são de formação sedimentar. Aqui você vai ter mais dificuldade de encontrar agregado graúdo, porque essa geologia não favorece. Ou seja, se você fizer uma obra nessa região, você provavelmente vai ter um custo mais elevado para adquirir agregado graúdo, porque você vai ter que pegar dessas regiões, que aqui tem um derrame basáltico, por exemplo, então você vai ter bastante basalto nessa região. Nessa região você também não vai estar tão próximo de agregados graúdos.
você vai ter que buscar aqui nessa região marrom, você vai encontrar uma rocha muito comum, um gneiss, que é uma rocha metamórfica. E aqui em algumas manchas de rocha ígnea, você vai poder encontrar um pouco de granito, de rochas ígneas intrusivas, né? E aqui, ó, você vê a bacia de Taubaté, é uma região muito famosa por ter muito porto de areia, porque essa região aqui tem os sedimentos, né, depositados, então é uma região muito rica em areia. Ela já está sendo exaurida, né, porque a maioria dos portos já extraiu o minério, então a gente está até com dificuldade de encontrar novos portos na região por limitações ambientais, limitações do próprio recurso mineral. Então, é importante ter um parâmetro básico, um conhecimento básico de geologia, até para prever os custos que você vai ter com a sua obra. Por exemplo, se você, como eu dei exemplo aqui, se você for fazer uma grande obra, você vai ter dificuldade de encontrar um agregado graúdo. E se encontrar, vai ser dessas regiões, provavelmente, que tem basalto. E o basalto tem como característica, não como regra, mas geralmente, ter o vidro vulcânico, que isso é uma característica de agregado reativo. Então, provavelmente, por exemplo, se você fosse fazer uma barragem, uma obra com muita água, você teria bastante dificuldade nessa região. Então, se você for participar de um projeto executivo de uma construção grande nessa região, é importante ter essa previsão. Por isso que é bom um conhecimento amplo, multidisciplinar, para você prever os custos que você vai ter na sua obra. E é isso que a gente gostaria de deixar de mensagem. O conhecimento amplo dos agregados é muito importante no contexto geral da obra. Obrigado.